Muito bem, nessa terceira atividade vamos aprender uma nova forma de iniciar objetos, um novo tipo de objeto tridimensional chamado no Blender de curva. Tá? Isso também é conhecido em outros softwares como splines. Tá? As curvas no Blender tem vários tipos aqui e elas são bidimensionais. Tá? Então eu não tenho eu só tenho dois eixos, né? O X e o Y, e acabou. Vamos criar então a primeira aqui para a gente conhecer, Bezier. A gente pode perceber que já tem uma curva aplicada no objeto. E a partir desse conhecimento das splines, a gente vai praticar nessa nossa atividade 3. O que a gente pode fazer? Não tem muita coisa para a gente fazer no modo objeto. Então, praticamente, quando você cria uma spline ou uma curva aqui no Blender, você já precisa entrar na edição para resolver muitas das questões aqui dentro da própria edição. A primeira delas é que você pode localizar vários pontos, mas o que interessa é esse ponto central aqui, ó. Isso aqui a gente chama de alça. Essas partes aqui a gente chama de alças de controle. Ó. Então o que elas vão controlar? Escala, ó, S, rotação, ó, R, opa, pressionei R. Tá? Então se eu quero reduzir essa curva, ó, escala, tecla S. Mesma coisa aqui, eu quero rotacionar R, ó, e S. Tá? Eu quero criar um novo ponto, tecla E de extrusão, R, né? Tecla E, R, tá? Então o que a gente vai fazer aqui é criar um objeto semelhante a esse arco. Só que aqui a gente não está vendo nada de volume, né? Nada de tridimensional. O que a gente pode fazer para enxergar esse volume aqui nessas splines? Eu venho aqui na propriedade, ó, nesse ícone verde, chamado Data, e eu altero aqui para Geometria, ó, aba Geometria. Dentro da aba Geometria eu tenho o Bevel aqui, ó. Eu posso aumentar o Bevel aqui, tá? Alguns pontos interessantes. A profundidade do Bevel, que é justamente o raio, né, da largura ali da geometria, e a resolução. Eu vou ativar aqui o modo de wireframe para a gente enxergar melhor o que está acontecendo. A resolução, ela cuida dessas linhas horizontais aqui, ó, que percorrem a malha. Ó. Se eu reduzir, ó, eu reduzo a quantidade a ponto de ficar um losango ali, né? E onde que eu altero essas divisões? Mais aqui em cima, logo lá no início, ó, onde tem Resolution, Preview U, tá? Então, se eu quero diminuir esses níveis de divisão aqui, ó, eu reduzo aqui. Beleza? Então, são essas as configurações. Vamos agora fazer a alteração para o nosso arco. E um dos pontos fundamentais é que a gente pode reduzir esse raio diretamente na malha. Ó. Se eu utilizar, ao invés da escala normal, essa, eu uso Alt S. Ó, e eu consigo fazer esses afunilamentos. Ó. Então essa ferramenta é muito legal para você criar chifres, né? Ó, você criar chifre rapidão ali, né? Cabelo também é utilizado para você criar cabelo, enfim. Então eu vou só reposicionar ali, ó, para eu ter essa aparência próxima desse nosso arco. Não precisa fazer idêntico ao objeto. Lembrando de evitar o retrabalho, então esse lado de baixo ele é idêntico ao de cima, então mirror, tá? Eu só preciso pensar na parte de cima do objeto, beleza? Ela é bem mais para cima, então mais ou menos aqui. Vou aumentar um pouquinho a escala, R. Eu achei que ficou muito distante aqui, ó, tá vendo? Tem um ponto aqui e um ponto aqui. Como é que eu faço para adicionar um outro ponto? Seleciono os dois, ó, Shift,
E botão direito, subdivide aqui, ó. Resolvi o problema. E aí você pode reduzir a escala desse, pode rotacionar esse, não é para deixar um pouco mais definido aquele cantinho ali, mais ou menos aqui, e é isso, não tem muito segredo, tá? Vamos aumentar já um pouquinho aqui essas escalas, Alt S, vou aumentar um pouquinho, aqui no meio já fica um pouco mais larguinho. Pronto. Finalizei, não tenho mais nada para fazer, tá tudo certinho. Eu vou só subir um pouquinho esse raio para deixar um pouco mais redondinho, tá? Lá no Bevel, Resolution, vou aumentar mais um. Pronto, suficiente, eu não preciso de tantos polígonos assim. Para eu editar agora esses objetos, para fazer uma extrusão, para ter acesso a essa malha efetivamente, eu posso sair da edição e clicar com o botão direito, ó, converto esse objeto para uma mesh, para uma malha, e aí eu tenho um objeto muito idêntico aos que a gente criou, do mesmo tipo, né? Malha, que a gente já vem trabalhando desde o início das nossas aulas, certo? Entrei na edição, ó, selecionei tudo, eu já vou posicionar esse objeto para cá, para cima, ó, G, selecionei tudo com a tecla A, G, tá? Porque eu sei que o mirror ele leva em consideração o ponto de origem, ó. Então eu não quero deixar ele ultrapassando esse ponto, para não perder parte da minha imagem ali. Vamos ativar o mirror. Mirror no eixo Y. Beleza. O mirror tá certinho, posicionado. E a gente marca a opção Clipping para ele não ultrapassar o meio. Ó. Então, se eu selecionar aqui a parte de baixo, ó, G, ele não ultrapassa o centro. Tá? Se eu desmarcar aqui o Clipping, ó, ele vai embora. Tá? Marca Clipping, G e Y, né? Deixar retinho ali. Pronto! E aí tá o nosso arco. Vamos adicionar então os nossos detalhes. Eu posso criar alguns relevos. Ó. Segurei Alt, cliquei. Alt E, extrusão ao longo da normal. Alt E também. Acho que já junto aqui, né? Opa! Seguro Shift Alt para selecionar os dois, Alt E. Só um pouquinho e esse daqui eu faço de novo, ó, Alt E ao longo da normal. Tem mais um aqui. Pronto, e aqui eu tenho o nosso arco já no caminho. Tá? Vou adicionar aqui pode ser uma rosquinha, ó, um torus. Claro que eu vou reduzir muito esse objeto, que está com muito detalhe. Vou deixar 8. É um objeto muito pequeno, então não preciso de tantos detalhes assim. 8, vou deixar em 12. 8, 8. Pronto, 8, 8. O raio de dentro é um pouquinho menor, mais ou menos assim, né? Perfeito, vou reduzir a escala, é assim. G. Lembrando que eu estou na vista específica, tá? 7, ó. Vista ortográfica aqui, ó, superior, tecla número 7 do teclado numérico. Dessa forma eu movo tranquilamente, aí não vai lá pro fundo, aí fica sempre certinho no meio. Só pressiono G, ó, nem preciso travar no eixo. Vou deixar bem aqui em cima dessa peça. Pode usar Mirror, se você quiser mesclar também com esse objeto você pode, ó, Ctrl J,
que aí ele já aplica o mesmo espelho, né? Já que ele faz parte da mesma malha, né? E aí você tem o mirror aplicado. Tá no mesmo, tá? Finaliza com a cordinha também um cilindro. Eu vou rotacionar aqui 90 graus no X. Vou reduzir o raio bem fininho, logicamente os vértices vou deixar em 8. Acho que aumenta um pouquinho, talvez 4, e a altura até tocar ali os nossas argolas, né? Vamos deixar um pouquinho mais para o meio aqui, X, mais ou menos aqui, ó. E aqui nós temos o nosso arco bonitinho aqui. Se ficar muito próximo, achei que está muito próximo, eu posso tentar mover também um pouquinho para frente, ó. Selecionar um pouquinho, GX. GX. E a gente vai ajustando. GY. E aí eu tenho espaço maior. Beleza? Aqui, se a gente quiser também utilizar mirror, eu posso cortar o objeto no meio. Tá? Ctrl R. E aí eu corto aqui no centro. Ó. Cancelo. Cliquei. Cancela com ESC. Ele fica exatamente no centro e apago a parte de baixo. Tá? E aí é só você soldar Shift e aí Ctrl J para você unir os dois. Aí na parte de cima a gente pode tentar corrigir não, adicionar uma extrusão a mais aqui, ó. Ctrl R novamente, só enxergar aqui, Ctrl R, e eu vou levar esse corte aqui para cima. Vou selecionar toda a Alt aqui, ó, Alt, estou selecionando a face. Alt E de extrusão, ó. Vou deixar maior do que a argolinha ali. E isso finaliza aqui a nossa atividade 3 do nosso arco com splines.